A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação. Título do volume 6, O Enviado de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 3. O pão que desceu do céu dá vida ao mundo. Terça-feira. Os valentes de Davi. Ler com oração. Aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 18. Em 2017, o Senhor nos deu estas palavras: entusiasmo, excelência e inclusão. Isso porque a igreja estava apática e algo deveria ser feito. Era preciso haver uma reação. A partir daí, percebemos que necessitávamos de um exército como os valentes de Davi. Tive comunhão com alguns jovens mais experientes e um deles me perguntou: qual é exatamente nosso papel? O que temos de fazer? Minha resposta foi o trecho do primeiro livro de Crônicas, em que Davi desejou beber a água do poço que estava junto à porta de Belém. Capítulo 11, versículo 17. Porque naquele lugar havia uma água especial. Davi não pediu a ninguém que fosse ao poço tirar água, pois ali o exército dos inimigos filisteus estava acampado. Davi apenas suspirou, mas 3 valentes do seu exército irromperam no acampamento inimigo, tiraram água do poço e a levaram até ele. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 18. Da mesma forma, hoje há valentes surgindo entre nós. Temos jovens maduros com visão de obra e do reino do Senhor. E eles sabem que estamos lutando pelo estabelecimento do reino de Deus na terra. Para isso, precisamos dos valentes de Davi. 1 Crônicas 12 relata a convocação de pessoas para formar o exército de Davi. Como vimos, o Senhor está formando um exército, uma tropa de adolescentes. Sendo assim, os jovens maduros precisam cuidar dos adolescentes, dando-lhes voz de comando, pois são os capitães de tropas do exército do Senhor, que luta pelo reino. Versículo 18. Mais adiante, no mesmo livro, vemos a cooperação de Hirão, rei de Tiro, enviando materiais e trabalhadores para edificar uma casa para Davi. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Tiro fica exatamente na região litorânea onde atualmente têm acontecido conflitos em Israel. Essa cidade era famosa pela habilidade de seus habitantes de cortar madeira e trabalhar nela, e lapidar vários tipos de metais. Eles também possuíam frotas de navios, barcos e jangadas. Na época do rei Salomão, esses homens habilidosos levaram madeira dos cedros do Líbano, de Jope até Jerusalém, para construir o templo, a casa do Senhor. No segundo livro de Crônicas, aparece alguém chamado Hirão-Abi, um outro homem habilidoso que o rei de Tiro enviou a Salomão, conforme lemos. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 13. Ele enviou esse homem sábio porque Salomão precisava edificar a casa do Senhor, que seu pai Davi o havia encarregado de fazer. Para a construção, eram necessários os materiais e os artífices habilidosos. Então o rei de Tiro enviou Hirão-Abi, um homem cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência, para fazer toda a obra de bronze. 1 Reis, capítulo 7, versículo 14. Ou seja, Salomão precisava de um perito, um homem especialista para trabalhar na edificação do templo. 2 Crônicas, capítulo 2, versículos de 3 a 7. Em Crônicas, há mais detalhes acerca de quem era Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino e em obras de carmesim.
e é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 14. Aplicando o fato à nossa realidade atual, os capitães são esses homens habilidosos que sabem trabalhar com ouro, prata, bronze, linho finíssimo, púrpura, carmesim e com toda sorte de materiais. Tudo isso é para edificar a casa do Senhor. Os jovens maduros, os capitães de tropas, têm adolescentes como recursos humanos à sua disposição. Todo exército precisa ter capacidade de mobilização. Logo, um capitão precisa ter capacidade e poder de mobilizar tropas. Hoje, os capitães comandam tropas de primeira qualidade, movidas pela palavra do Senhor, com moral elevado e cheios de energia celestial. Com tudo isso, vamos edificar para o Senhor. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.